Mesmo em meio à pandemia, cerca de 200 produtores ligados ao Instituto Auá, localizados em diversas cidades de São Paulo, estão cultivando várias espécies nativas da Mata Atlântica. Entre elas está o cambuci, que para esta temporada tem produção prevista de 200 toneladas, um recorde para a cultura. A ideia é que o cambuci, as frutas nativas, eles sejam potencialmente uma receita para o produtor melhor do que eucalipto, monocultura de exótica, né? Pasto. E um pé, ele chega a dar 200 quilos por safra, por ano, né? Então, tem uma rentabilidade muito boa, porém agora com a pandemia, as perspectivas não estão as melhores. A venda de metade dessa produção representa a distribuição de no mínimo R$500 mil entre os produtores e beneficiadores. Mas, além das questões econômicas e visando a manutenção de uma agroecologia ativa, a ideia é que as pessoas se engajem mais nesse movimento de conservação do bioma. Na verdade, o cambuci ele vem como uma ponta de lança desse movimento de valorização das espécies nativas do bioma. A ideia é que esses produtores, junto com o Instituto Auá, desenvolvam o planejamento do seu pomar, pensando no melhor equilíbrio entre biodiversidade e economia. A produção de cambuci no bioma Mata Atlântica vem crescendo significativamente, e a safra de 2021 representa um crescimento de 20% em relação à de 2020. Para que projetos como esse sigam desenvolvendo os cultivos, investimentos para a estruturação se tornam fundamentais. Felizmente, nós temos conseguido apoio de algumas instituições e também temos conseguido captação de recursos para a infraestrutura. Agora mesmo nós vamos começar a distribuição de em torno de R$500 mil em equipamentos para 9 grupos de produtores de espécies nativas da Mata Atlântica em todo o estado de São Paulo. Na comercialização e distribuição desses cambucis, alguns estados como Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais têm aparecido como bons parceiros e compradores. Mas Gabriel diz que também se tem trabalhado muito com as exportações, a fim de dar fama ao fruto brasileiro. A gente tem articulação para a China, para a Europa e junto com parceiro de indústria para os Estados Unidos. Nós justamente entramos na safra do cambuci junto com a pandemia e temos hoje aí o desafio de pelo menos 100 toneladas a gente viabilizar. Para tentar fortalecer ainda mais a cadeia produtiva do cambuci, outro projeto que o Instituto realizou foi o Agricultoras da Mata Atlântica, com 30 produtoras das cidades paulistas de Salesópolis, Natividade da Serra e Paraibuna. A gente conseguiu reunir essas mulheres desses 3 municípios, são 30 mulheres, e ver esse desafio que na prática, no campo, apesar de já existir, na maioria das vezes, uma posição forte da mulher na família, ainda muitas vezes é um tabu, existe mesmo desigualdade, e quando elas se empoderam, traz uma força muito positiva para o desenvolvimento familiar. Nestes locais, o cultivo principal é o do eucalipto, um serviço mais executado pelos homens. Foi aí que as mulheres, com um fruto que estava ali no mato, sem ser percebido o valor que tinha, começaram a se juntar e complementar as rendas de suas famílias. Eu agradeço muito o Instituto Auá por isso, ele está junto e isso incentiva as mulheres que entrem, porque o futuro delas vai ser isso, ter alguém que dê apoio para nós, que a gente confie para poder caminhar junto. Olha, na verdade, eu como fui nascida e criada na roça, quando fazia essas coisas, ou de mais ou de menos. Só que agora a gente tem o livro que ensina a quantia, a quantidade, tudo certinho,
Eu acho que me encaixei bem nisso, né, de mexer com as frutas. Não tinha essa mente, sabe, aberta para isso. Agora hoje não, hoje eu já penso em crescer e ter outros tipos de plantas também, né? O trabalho das produtoras chamou a atenção até mesmo de quem está acostumado a criar pratos com diversas culturas e variedades. É um projeto incrível. Frutos nativos, então não são as frutas que a gente importou. As frutas nativas são as frutas que nasceram aqui do quintal, da roça. E literalmente isso virá apoio para essas famílias, né? Então essas mulheres, elas estão prestando um enorme favor à sociedade, a nós aqui da cidade, que muitas vezes não conhecemos essas frutas ou não temos acesso.